Olá, seguidores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu vou responder para vocês algumas dúvidas sobre nutrição e tireoide que vocês deixaram para mim, tá? Então agora uma versão nova, a versão de aparelho. Como vocês podem ver, eu não tenho mais meus dentes de leite, que eu fui obrigada a extraí-los, porque eles estavam moles, né? Então eu vou ficar com esse aparelho aqui, geralmente ele tem uma massinha para cobrir, mas essa massinha caiu, então muitas vezes vocês vão ver um espaço assim negro, que era onde eu tinha os meus dentes, tá? Então eu vou ficar com esse aparelho durante 1 ano e meio, mais ou menos, para depois eu colocar um adesivo dentário aqui, que não cabe uma prótese no meu dente, né? Então, é isso, gente. Então, vocês vão ter que me ver sempre agora assim, de aparelho. E às vezes incomoda um pouco, dá umas aftas, né? Mas é assim mesmo, né, gente? Então vamos lá, vamos ao que interessa, que é tirar as dúvidas de vocês que vocês deixaram para mim sobre nutrição e tireoide, tá bom? Então teve uma pergunta aqui super interessante, que é: tirar o glúten pode ajudar? Então, se você que tem hipotireoidismo, hiper, Hashimoto, Graves, se você tem, enfim, a sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Primeiro que se você é celíaco não pode glúten mesmo, né? Mas a gente tem uma outra condição que chama sensibilidade ao glúten não celíaca. Essa condição precisa ser analisado e vocês precisam tirar o glúten da dieta por um tempo, né? Então, onde tem glúten? Trigo, centeio, aveia e cevada, tá? Então, se o glúten pode ajudar a melhorar, se vocês tiverem a sensibilidade ao glúten não celíaco, obviamente, se vocês tirarem o glúten por um tempo, fazendo aquele protocolo onde a gente tira o glúten, claro que pode melhorar. Porque vai melhorar a digestão, vai diminuir o processo inflamatório e tudo mais. Mas eu vou dar uma dica para vocês, tá? Independente se vocês terem a sensibilidade celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca ou não, se vocês vêm comendo muito trigo, e tem hipertireoidismo, hipotireoidismo, Hashimoto, Graves, diminuam esse consumo. Diminuam esse consumo, tá? O trigo, o glúten, na verdade, é uma proteína muito grande e ele só é bem tolerado no intestino, assim, mais eubiótico, no intestino que não está em desequilíbrio. E cá entre nós, né? Quem não está em desequilíbrio, quem não tem uma certa desbiose no intestino, então é muito complicado, porque a nossa alimentação, ela tem que estar muito boa para a gente poder tolerar esses alimentos que são altamente inflamatórios, como lactose. Não digo que a lactose é inflamatória, mas ela é uma molécula mais pesada para ser digerida, né? Então, assim, fast food, agrotóxicos, tudo isso, nosso corpo acaba tendo, assim, uma tolerância, né? A gente cria uma tolerância imunológica com isso. Mas se a gente abusar e comer demais e no intestino em desbiose hiperpermeável, claro que ele vai afetar, tá bom? Então, tem que ficar de olho e não quero que tirem o glúten direto sem fazer o exame antes da doença celíaca, tá bom? Todo mundo que quer tirar o glúten da dieta precisa fazer o screening da doença celíaca. Então, tem que pedir para o médico, para o nutricionista, alguns exames de sangue, para saber se vocês têm diagnóstico da doença celíaca ou não. Quem geralmente precisa fazer? Todo mundo que tem uma doença autoimune. Então, Graves, como a gente está falando de tireoide, Graves, Hashimoto, obrigatoriamente tem que passar pelo screening da doença celíaca, pelo menos uma vez na vida tem que fazer. Então, teve o diagnóstico, vai fazer o screening da doença celíaca para saber se vocês são celíacos também, além do Hashimoto, do Graves, se não carrega isso. Isso é super importante, porque os trabalhos mostram que as pessoas com doenças autoimunes, se não me engano, 15% tem, né, a doença celíaca e não sabe. E tem que investigar isso daí mesmo, tá? Então, antes de tirarem o glúten da dieta de vocês, façam um exame para saber se vocês são celíacos. Por quê? Porque se tirar o glúten antes e fizer o exame, ele pode dar um falso negativo, tá bom? Tem mais pergunta aqui? Você acha que a homeopatia ajuda quem tem Hashimoto? Sim, gente, a homeopatia ela é boa para tudo. Não só para Hashimoto, como para hipotireoidismo, hipertireoidismo. Acho válido sim, tá bom? Aí tem que consultar um médico para isso. O volume reduzido da tireoide pode acontecer por quê? O que fazer? Bom, isso aí é mais interessante perguntar mesmo para um endócrino, né?
Mas, na verdade, o que eu sei até então é que o volume reduzido da tireoide pode ser decorrente de inflamação, de um processo inflamatório na tireoide, ou agudo, ou crônico, e aí ela pode diminuir o tamanho, né? E o que fazer vai ser baseado no porquê que aconteceu e o que está levando a isso. Então, o médico ele vai investigar direitinho e vai ter um diagnóstico para saber, poxa, é por conta disso ou de tais fatores, tais gatilhos, e aí se trabalha em cima disso. Geralmente, quem tem volume diminuído na tireoide são pessoas que têm Hashimoto, né? São pessoas que têm um ataque do sistema imunológico na glândula, tá? Mas pode não ser também, tá bom? Termogênico faz mal para pacientes com Hashimoto? Também é uma dúvida muito comum para vocês. Primeiro, gente, antes de mais nada, eu preciso que vocês entendam que termogênico não é para todo mundo, tá? Além da tireoide, do screening de tireoide, fazer TSH, T3, T4, anticorpo antitireoidiano, anticorpo anti-TPO, é muito importante a gente ver como é que estão as nossas adrenais. Então, ACTH, cortisol plasmático, o cortisol salivar, é importante ver o nível de estresse do seu corpo, tá? Porque o termogênico, como ele tem ativos que vão acelerar o metabolismo, muitas vezes eles vão acelerar já num corpo que já está muito acelerado. Então, pessoas que já estão com privação de sono, que não está muito legal, e que quer, de qualquer maneira, queimar gordura, perder peso, acabam caindo para os termogênicos e acaba piorando muito a situação. Tá? E lembrando que o próprio estresse, o estresse propriamente dito, ele já vai impactar na tireoide. Então, será que vale a pena? Não é legal se sua tireoide está equilibrada, está ajustada, seu cortisol está ok, está tudo certinho? O nutricionista pode ver a possibilidade de te ajudar com o termogênico. Mas eu não sou a favor da prescrição do termogênico num primeiro momento. Eu sou a favor de otimizar as mitocôndrias. Então, quando a gente otimiza as mitocôndrias, biogênese mitocondrial, garantir que essa gordura seja quebrada, enviada para a circulação e ser queimada, a gente precisa trabalhar com todo o transporte dessa gordura, isso já dá um puta resultado. Falei o palavrão. Então, nem sempre a gente usa termogênico. Então, tome muito cuidado, porque ainda mais se você tem Hashimoto, que é o caso da pergunta dela, né, que é uma doença autoimune da tireoide. Um dos gatilhos para que essa doença autoimune não se regule, não, digamos, entre em remissão, é o cortisol alto, é o estresse. Será que vale a pena a gente colocar um termogênico? Qual termogênico? Qual sinergia? Qual quantidade? Sabe? Então, não posso dizer para vocês se termogênico faz mal ao paciente com Hashimoto ou não. Depende. Depende da indicação. E aí, o nutricionista, se você teve uma indicação, se está tudo bem orientado, trabalhado, ok, confia no tratamento e vai. Mas não façam isso por conta, tá bom? Não façam por conta nunca, tá? Aliás, nenhum tipo de suplementação a gente recomenda que se faça por conta, tá? Farinha branca pode piorar os sintomas do hipotireoidismo? Se você tem a sensibilidade ao glúten não celíaca e tá atacando trigo aí no cardápio, obviamente. Como que se vê a sensibilidade ao glúten não celíaca? Na verdade, a gente não tem exame específico para a gente fazer isso. O diagnóstico, ele é bem clínico. Então, o nutricionista vai, pelos sinais e sintomas, acompanhar isso em vocês e vai dizer, olha, tá com cara aqui de uma sensibilidade ao glúten não celíaca. Vamos fazer o screening da doença celíaca para saber que você não é celíaco, não é celíaca, e a gente pode entrar num cardápio e vamos ver se você sente diferença. Né? E aí, geralmente, sente diferença sim. Aí depois a gente entra num outro protocolo, que é a da reintrodução do glúten na dieta. Tá bom? Que dá para fazer. Então, a pessoa que tem sensibilidade ao glúten não celíaca, ela pode voltar a comer o trigo, o glúten depois de um tempo? Sim, gente, pode. Tá? Desde que faça corretamente o protocolo, que é o protocolo de dessensibilização do glúten na dieta. Outra pergunta aqui. Nódulos na tireoide afetam a saúde uma vez que a glândula funciona normalmente? Tem muitas pessoas que têm nódulos na tireoide, às vezes um, às vezes múltiplos nódulos, e a glândula funciona normalmente. O que desencadeia esses nódulos na tireoide ainda não é bem explicado na literatura, tá? A gente ainda não sabe o porquê tanta gente tem nódulos na tireoide. Mas tem alguns estudos que já dizem algumas coisas pra gente. Dentre eles, pessoas com resistência à insulina e diabetes parecem que têm mais tendência a desenvolver nódulos, não só na tireoide,
mas no corpo todo, cistos e nódulos, né, no corpo todo. Então, tem que investigar nesses pacientes resistência à insulina e o diabetes tipo 2 propriamente dito, tá? Mas realmente tem pessoas que têm nódulos na tireoide e não mexe com o funcionamento da glândula, fica ali normal. Mas por que pode afetar a saúde? Que é a sua pergunta. Porque esses nódulos eles podem crescer. Podem crescer, podem se multiplicar, e aí eles podem dar problemas, ou eles podem também vir a se tornar alguma coisa que não é compatível com o nosso corpo. E aí o seu corpo pode querer atacar isso. E se você tem um gene para autoimunidade, você pode desenvolver uma doença autoimune aí. E o pior é que tem alguns nódulos, assim, que eles acabam produzindo hormônios por si só. Então, eles acabam fazendo alguma coisa que a gente não quer ali, né? Então, é meio que um serzinho estranho que começa a funcionar e aí pode levar, por exemplo, ao hipertireoidismo. Então, isso pode mexer com o funcionamento da tireoide. Vamos torcer para não mexer, mas pode. Então, por isso que tem que acompanhar e fazer com que esses nódulos, esses cistos não cresçam e não apareçam outros. Como que a gente pode fazer isso? Sempre procurando diminuir o processo inflamatório do nosso corpo e mantendo um cardápio de uma carga glicêmica mais controlada, né? Por quê? Se você tem resistência à insulina e continua comendo doce, tomando álcool, não praticando atividade física, fumando, usando drogas, o que seja, a sua resistência à insulina não vai ser corrigida. Você está acelerando um processo, por exemplo, de diabetes, porque você vai acumular mais gordura na região abdominal. E esses nódulos, eles tendem a crescer, tá? Porque você está alimentando eles também. Eles são massas, né? E aí tá ali densa, ela também vai se alimentar de alguma maneira, tá? Mas pode afetar, tá bom? Mas a maioria dos clientes que eu tenho com nódulos na tireoide, realmente esses nódulos não afetam a saúde da glândula, tá? Mas tem que acompanhar, tá bom? Olha lá, uma seguidora colocou, eu tive nódulos e o médico disse que meu TSH estava muito alto. Não, estava altíssimo, né? 34,2 é altíssimo. Comecei a tomar levotiroxina e elas sumiram. Exatamente. Então, o nódulo na tireoide pode ser consequência de um mau funcionamento na tireoide. Aqui não foi a pergunta dela. Ela falou, olha, eu tenho nódulos na tireoide, mas a minha glândula funciona normalmente. Né? E aí, como é que eu faço? Né? Mas realmente, tá? E aí, muitas vezes, você usa uma medicação, você diminui o processo inflamatório da glândula também, que pode estar rolando aí, tá? E aí, às vezes, pode sumir mesmo. Que bom. Outra pergunta aqui. Tenho hipotireoidismo e mesmo com hormônios regulados, me sinto mais lenta e fadigo rápido. O que está interferindo também? Com certeza a sua dieta e provavelmente deficiência de nutrientes e tem que investigar outros fatores, como toxicidade, né? Ambiental e tópico, né? E também o estresse. Então, tem que investigar, tá? Gente, tratar hipotireoidismo com medicação não é a solução, tá? O hipotireoidismo não é só tratado com medicação. A gente precisa ver também o cardápio, todo o que envolve qualidade de vida, melhora de qualidade de sono, ajuste, né, de nutrientes, detectar alguma deficiência nutricional e corrigir essa deficiência, como, por exemplo, zinco, vitamina D, B12, ferro, tá? Por isso que tem que passar com um nutricionista para poder investigar outros também. E assim, né? Não é só nutricionista, né? Tudo. Cuidar da cabeça, fazer terapia, a prática regular de atividade física sob orientação do educador físico, tudo isso é importante, tá? Chá verde pode no hipotireoidismo? Então, gente, tem alguns alimentos que eles acabam interferindo um pouco na absorção da medicação da tireoide. Mas quando que isso vai acontecer? Quando você tomar o chá verde ou quando você, por exemplo, comer uma oleaginosa como as nozes, que era uma outra pergunta aqui, muito próximo do horário onde você toma a sua medicação da tireoide. Geralmente as pessoas tomam medicação da tireoide que horas? Logo ao acordar, tá? Geralmente, porque tem outras formas de você tomar também a medicação da tireoide. Então, o que a gente pede? Que até, primeiro que você tome em jejum, e que você fique um tempo em jejum aí, né, para essa medicação poder absorver, e que você espere pelo menos 3 horas após essa medicação, evitar tomar algumas coisas ou comer algumas coisas que podem impactar negativamente na absorção dessa medicação da tireoide. O chá verde é um deles. Mas eu já esperei 1 hora para tomar, que eu tomei
a minha levotiroxina, já deu 1 hora, eu posso tomar chá verde? Então, gente, na verdade, pode tomar. Só que se você fizer isso sempre, com esse intervalo mais curto, pode começar a dar problema, pode impactar, tá? Então, o que eu sempre falo é, não façam isso sempre, tá? Mas, na verdade, chá verde, brássicas, como couve-flor, brócolis, e também nozes, né? Tem alguns outros alimentos também. Procurem deixar um espaço maior, tá? Eu peço, geralmente, 3 horas após a medicação da tireoide. Mas isso é muito variado. Por isso que o cardápio também não tem que ser variado. Mesma coisa, então eu não posso tomar suco verde sempre que eu acordo. Se você tem hipo, se você toma medicação, espera um pouco. De repente não coloca nesse horário, puxa para outro horário, né? E o café também, tá? Mesma pergunta, o café também. Mas, como eu falei para vocês podem fazer isso de vez em quando. Não precisa ser mega noiado. Tem gente que faz isso tantos anos e continua tomando a mesma dosagem da medicação, acompanha o TSH, o T3, o T4 e continua dentro do valor de referência. Mas o que eu estou passando para vocês é ciência, tá? Então, tem alguns alimentos que interferem na absorção e a gente fala para o cliente tomar cuidado, ter cautela, ou não fazer isso sempre, tá? Eu recebo muitos clientes que não conseguiam controlar o TSH porque tomavam a medicação da tireoide e não foi bem orientada em relação ao jejum. Logo depois já comia. Ficava assim, depois de 15 minutos eu já como, depois de 20 minutos eu já como. Gente, você tem que esperar pelo menos uns 45 minutos. Tá? Eu conheço endócrinos que pedem pelo menos 1 hora. Então, respeitem esse jejum orientado pelo médico de vocês, para depois vocês fazerem a refeição propriamente dita. Tá? Tratar hipotireoidismo subclínico com remédios, além da dieta, pode ser revertido? Então, vamos fazer uma pequena correção aí, gente. O hipotireoidismo subclínico é aquele em que o TSH ele não ultrapassa aquele valor de referência que vocês veem no laboratório, mas você já começa a ver um aumento desse TSH ao longo dos anos, um TSH já batendo no limítrofe superior, né, 3.7, 4, 4.2, está vendo que o TSH está subindo, e o T3 e o T4, geralmente, eles vão caindo um pouco. Mesmo estando dentro do valor de referência, vocês veem eles caindo para a esquerda, e o TSH subindo à direita. E a gente avalia o quê? É o exame? Não, a gente avalia a clínica ou o paciente. O paciente vai relatar que está caindo o cabelo, que não está conseguindo dormir direito, está trocando o dia pela noite, porque à noite não consegue dormir, de manhã tem sono, vai para academia, não consegue treinar, tem queda de energia, unha toda descamando, não tem libido, cansaço a qualquer tipo de esforço. Então, poxa, de repente essa tireoide não está tão boa assim. E aí o médico ele faz o diagnóstico do hipotireoidismo subclínico, que não está ali escrachado no exame. Nossa, realmente, você está com hipotireoidismo, porque está no exame. Mas a gente vê de uma maneira subclínica, tá? Então, nem sempre o hipotireoidismo subclínico é tratado com medicamento, como você colocou aqui, tá? Nem sempre. Às vezes é só com dieta, mudança de estilo de vida, uma detoxificação hepática, intestinal, né? Para garantir que você mande embora essas toxinas que possam estar impactando também a sua tireoide. Gente, toxinas impactam pra caramba a tireoide, tá? Toxinas ambientais, mentais, emocionais, estresse, tudo isso, tá bom? Então, nem sempre precisa usar medicamento. Em alguns casos, o médico vai colocar um pouquinho de medicamento aí sim, e a dieta ela tem que melhorar. Então, dá um bom suporte de zinco, de vitamina D, de vitaminas do complexo B, focar nos orgânicos, uma alimentação mais balanceada. Se a pessoa tá com uma porcentagem de gordura acima, tem que perder isso daí, tá bom? Isso é importante para melhorar o funcionamento da tireoide. Então, e pode ser revertido sim, gente. O hipotireoidismo subclínico, ele pode ser revertido, tá? Tem vários casos de sucesso no consultório, vários. O que importa é a gente ter um diagnóstico logo, cedo, e a pessoa tá afim de fazer a mudança, tá? Tem o hipotireoidismo em Hashimoto. Tem contraindicação usar aparelhos estéticos para radiofrequência? Bom, eu não sou a melhor pessoa para falar isso para vocês. A melhor pessoa seria um médico. Mas o que acontece? No aparelho da radiofrequência, ele atinge uma temperatura interna, né? Então, quem conhece esse aparelhinho, então ele vai, a dermato, a esteticista vai passar esse aparelho e ele vai alcançar uma temperatura aqui interna, assim, na sua pele, que acelera a produção de colágeno, elastina e tal. Só que eles não passam aqui, tá? Exatamente por conta da tireoide. Eles passam só nessa lateral aqui, ó,
e colo e também aqui. Então, na minha visão, se bem aplicado, eu não acredito que isso vai impactar negativamente na saúde da tireoide, porque eles não vão passar aqui de nenhuma maneira. Nenhum tratamento estético de radiofrequência ou qualquer outra coisa que vai passar aqui, tá? Porque você está aquecendo, vai aquecer a glândula, tá bom? Então é legal você ver direitinho, ver quem está por trás dessa clínica, né? Essa pessoa foi bem treinada para isso, e pergunte ao seu médico. Na minha visão, na minha leitura, não impactaria, porque não passa em cima, tá? Vai passar nas laterais, tá bom? Tireoidite de Hashimoto é o mesmo que hipotireoidismo? Não. Tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune onde o seu corpo ataca a sua tireoide. O hipotireoidismo é uma deficiência de hormônios, né, de função da glândula tireoide. Mas muitas vezes a pessoa tem as duas coisas juntas. Ela tem o hipotireoidismo e o Hashimoto. Ou seja, ela tem um problema na glândula e um problema no sistema imunológico, que ele confunde a glândula como se fosse um agressor externo e ele ataca a sua própria glândula da tireoide. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que vocês mandaram. Não, acho que eu respondi todas o que vocês mandaram aqui. Ah, tá. Quais alimentos deve evitar e quais alimentos deve excluir no hipotireoidismo? Gente, isso é uma pergunta muito genérica e, na verdade, não é tão simples de explicar. Isso é super individualizado. Então, a pessoa que, por exemplo, chega em consulta, tem hipotireoidismo, está com uma porcentagem de gordura acima, está com 30, 35% de gordura corporal, baixa massa muscular, uma mulher, por exemplo, essa mulher ela vai ter indicação, primeiro, de ter todos os exames para a gente ter um bom diagnóstico. Essa mulher ela tem resistência à insulina? Ela está com diabetes tipo 2? Vamos ver como é que ela está. Se tem Hashimoto, vamos fazer screening da doença celíaca, vamos ver se ela já tem esses exames. Vitamina D, zinco, ferritina. Uma mulher que menstrua, não menstrua, faz atividade física. Então, ela vai ser orientada a perder gordura corporal, a ganhar massa muscular, se ela tiver com uma pouca massa muscular. Ou, na verdade, sempre tem que ter um treino, né, gente? A pessoa tem que fazer atividade física de qualquer jeito. Então, estimular esse ganho de massa muscular, perder gordura corporal, corrigir as deficiências nutricionais. Então, vai ter alguns alimentos que não vão ser indicados para ela com uma certa frequência, porque ela está passando por um processo de detoxificação, né, que ela precisa dar uma otimizada. Então, não tem nada proibido e permitido para quem tem hipo. Tem para a pessoa que tem o hipotireoidismo. Quais são as outras doenças coexistentes? Como que está o intestino dessa pessoa? Então, a gente trata a pessoa e não a doença. Então, não tem esse negócio de é permitido, é proibido para tal doença, né? Claro que tem coisas que são meio óbvias, né? Em relação, por exemplo, quem tem pólipos intestinais. Então, mas é uma coisa mais genérica, né? Como a gente está aqui se aprofundando no assunto, e eu sempre compartilho isso com vocês, é importante vocês pensarem bem assim, outside the box, né? E saber que a gente trata a pessoa, o ser humano, e a gente vai levar em consideração outras coisas. Então, não é o que proíbe, o que se permite. A gente sabe que tem que tomar muita água ao longo do dia, que tem que praticar atividade física, melhorar a qualidade de sono, otimizar esse sono, né? As pessoas estão dormindo pouco, controlar o estresse. Então, quem não está conseguindo controlar esse estresse de uma certa maneira, a gente orienta até a busca do autoconhecimento, né? Terapia, o Qigong, meditação, Tai Chi, Yoga. E também a gente pode lançar mão de adaptógenos, que são plantas que vão ajudar o nosso corpo a tolerar melhor o estresse diário que a gente tem. Então, nós temos a rhodiola rósea, ginseng, esses são exemplos, tá? A ashwagandha, né? O ginseng indiano, que eu não acho legal para quem tem Hashimoto, por sinal, mas para quem tem hipo, ok. Então, tem muitas coisas que a gente pode trabalhar, tá? Então, por isso que não tem resposta aqui quais alimentos deve evitar e excluir. O que a gente sabe que é o básico, gente? Priorizar alimentos que sejam orgânicos. Isso é prioridade para todo mundo que está me ouvindo aí. Seja você que tem problema na tireoide, não tem, qualquer pessoa. Priorizem alimentos orgânicos, porque a gente já sabe que, infelizmente, o Brasil é campeão no uso de agrotóxicos, né, na lavoura. Então, o brasileiro consome muito mais agrotóxicos comparado a outras pessoas de outros países. E nossa tolerância já acabou, já passou. Então, os nossos intestinos estão sofrendo muito, nossas vias de eliminação estão sofrendo demais, e podem ter certeza que a nossa alimentação ainda não é 100% para poder trabalhar, para poder limpar esses agrotóxicos do nosso corpo. Então, muitos têm efeito cumulativo. Então, a gente tem que evitar
consumo de alimentos que não sejam orgânicos, ou pelo menos os top 10. Vocês sempre procuram os alimentos mais ricos em agrotóxicos por ano. Então, eles fazem uma pesquisa na safra, em safras, né? E vê, olha, nessa safra aqui, ó, mamão tá cheio de agrotóxico, ó, batata. Vocês pelo menos tirem esses que são mais ricos em agrotóxicos, né? Porque eu já sei que muita gente vai falar, mas eu não tenho dinheiro para comprar tudo orgânico, né? Então, pelo menos priorizem os que são mais ricos em agrotóxicos e revejam os gastos de vocês para vocês deixarem de comprar algumas coisas que de repente são supérfluas e vocês não perceberam, para priorizar a compra de orgânicos, tá? Então, orgânico é básico, beber bastante água ao longo do dia é básico, evitar fast food, alimentos altamente, né, digamos, não são nem alimentos, né? Produtos alimentícios altamente processados, isso é para todos. Então, se você perguntar o que deve evitar, eu falaria isso. Excesso de consumo de bebida alcoólica, né? E tem alguns casos que a gente pede até para o cliente parar de tomar bebida alcoólica por um tempo. Enfim, tem muita coisa aí para ser trabalhada, para ser dita, mas fica difícil a gente generalizar, até porque a nutrição não é assim. É algo totalmente personalizado, até de acordo com os seus genes, que a gente já leva em consideração isso, até testes genéticos, né? Quem diria que tão, né, que é aquela coisa do futuro, de você avaliar a dieta pelos genes e estaria agora como está sendo, né? Então, o futuro, gente, agora. A gente já está muito evoluído em termos de nutrição, de medicina, de leitura, de tantas coisas, né? Para a gente personalizar, que essa coisa do geralzão fica até brega, né? Então, vamos personalizar, vamos consultar um nutricionista aí, consultar bons médicos, ter apoio aí em profissionais da área da saúde que verdadeiramente se preocupem com vocês, que se atualizem, que tenham cabeça aberta também, né? Porque tem tanta gente no mercado, mas tanta gente de cabeça fechada e não vai ajudar a gente em nada, né? Então, eu espero ter esclarecido aqui as dúvidas de vocês, que vocês me mandaram. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E é isso aí. A gente vai conversando, a gente vai se falando e eu procuro fazer mais algo para vocês para a gente interagir, tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho, gente, e comam algo saudável por mim.